Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. O Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Passar informação é uma coisa muito delicada. Portanto, Jesus diz para não dar pérolas aos porcos. E nós temos então que começar a pensar quais tipos de conhecimento nós queremos ter, quais tipos de conhecimento nós buscamos e o que isso trará para nós. Qual o benefício isso trará para nossos corações, para nossas ações, para nossas atitudes. Somos todos filhos de Deus. Todos nós buscamos o melhor, todos nós buscamos desenvolver os melhores sentimentos. Mas quantos de nós verdadeiramente buscamos fazer valer os bons sentimentos? Quantos de nós buscamos fazer valer as nossas boas ações? Fazer valer as nossas boas condições de interagirmos uns com os outros na edificação do bem, na edificação da fraternidade, da luz e do amor. Tudo na nossa vida requer reflexão, requer ponderação. E os espíritos têm muita prudência para passar as informações que muitas das vezes nós queremos. Muitas das vezes, eles nem sequer pensam naquele assunto perto de nós e nós somos ávidos por descobrir. Porque ainda não sabemos lidar com determinadas verdades, com determinadas tecnologias, porque ainda somos de natureza embrutecida. E por mais que nós sublimemos nossos sentimentos, existe ao nosso derredor uma infinidade de espíritos prontos a nos atacar no momento que nós fraquejarmos, que deixarmos nossa vibração cair. Então, certas tecnologias não podemos ter ainda. E os espíritos são prudentes ao permitir que uma ou outra tecnologia vaze ou passe para nós. Porque as tecnologias são muito mais adiantadas no plano espiritual. O que nós alcançaremos daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, eles já têm no plano espiritual. Portanto, nós temos que procurar ter calma. O mais importante é evangelizarmos, buscar primeiramente o reino dos céus e sua glória, e tudo mais vos será acrescentado. Quando Jesus nos fala isso, nos traz essa informação, Ele está nos mostrando as possibilidades de nós nos fazermos melhores e irradiarmos as bênçãos do amor, da paz e da fraternidade. Saibamos, pois, meus irmãos, construir em nosso íntimo as bases sagradas que nos impulsionarão para as realizações sublimes do amor. Lembrando sempre que a doutrina traz para nós aquilo que é mais importante para aprendermos a viver como espírito. As outras partes, para as serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Então, é passo a passo, é caminharmos com naturalidade, é caminharmos com prudência para podermos realmente edificar o bem no momento propício, no momento oportuno. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que ficaria prejudicada a sua propagação. Então, quando a doutrina espírita surge, é importante que a gente entenda isso, foi primeiro apresentando os fenômenos físicos. Mesas que andavam sozinhas, mesas que batiam, mesas que escreviam, lápis que escreviam sozinho, um papel em branco que parecia escrito, para que, com isso, aguçasse a curiosidade. E eles foram treinando, foram aperfeiçoando. Primeiro era uma mesa grande que batia para dar resposta, depois arrumaram uma mesa pequenininha, depois arrumaram uma mesa de 3 pernas, aí amarrava o lápis nessa mesa de 3 pernas para escrever, até que um dia falou assim, e se o médium segurar a caneta com a mão? Aí o médium passou a psicografar com a própria mão. Foi um trabalho que levou anos. E por que a espiritualidade não deu a primeira dica? Olha, pega com a mão a caneta que nós vamos segurar a sua mão. Que primeiro tinha que fazer isso aqui.
deixar que as pessoas se distraíssem, se acostumassem com os fenômenos, achassem muito engraçado, para depois aqueles mais comprometidos, mais sedimentados com a vontade de fazer o bem, que estavam mais preparados para descobrir as grandes verdades, fossem então procurar trabalhar o desenvolvimento da mediunidade, o desenvolvimento da doutrina espírita com toda a seriedade que ela precisava para ser lançada por Kardec durante aquele período e fazer também a sua propagação. Hoje, praticamente, ainda existe fenômenos físicos, embora a gente tenha visto crianças relatando fenômenos físicos. Aí você fala assim, mas é uma criança. A criança, ela conta histórias. Mas tem muita imaginação, mas tem coisas que ela vê a criança contando que, segundo, dentro do ponto de vista mediúnico, é possível. Nós temos que ter tranquilidade para explicar para a criança, para que ela não se assuste e acabe se perdendo no meio do caminho. Mas temos que saber explicar. Temos que saber fazermos-nos entendidos para aquelas criaturinhas que estão passando por aquele momento difícil de susto, porque ver fenômenos físicos não é preparado para todo mundo. E quando a gente vê pessoas adultas contando o pânico que ficaram quando foi produzido um efeito sem que eles esperassem que aquele efeito fosse produzido, as coisas ficam um pouco mais complexas. Com isso, é natural que comecemos a fazer com que a doutrina ganhe força, ganhe corpo e ganhe entendimento pelas massas, pela maioria das pessoas. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo, ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire, é porque cada coisa tem que vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos, do que prepara a aceitação dessa outra. Tudo aquilo que nós explicamos no início da doutrina espírita, como que existia a doutrina espírita, no início das manifestações espirituais, os fenômenos eram físicos para chamar a atenção, era até muito engraçado. Provocou-se então um motivo de distração nas festas que se realizavam para buscar esses fenômenos das mesas girantes, das mesas andantes. Com o passar do tempo, Kardec então foi tirando a essência, o conteúdo moral, já que a mesa não tem inteligência, quem que está respondendo pela mesa? E a partir dessa pergunta, ele começa então a descobrir um mundo ultra transcendente. Hoje a gente ouve falar muito em mundos paralelos. Tal coisa existe no mundo paralelo, tal coisa existe no mundo paralelo. É o mundo espiritual. Eu entendo o mundo paralelo como o mundo espiritual. É um mundo onde a maioria das coisas que acontecem aqui, acontecem lá também, que tem aqui, tem lá também. Só que a intensidade e a palpabilidade são diferentes. Embora o mundo espiritual seja extremamente transcendente, algumas coisas são muito palpáveis aos espíritos. Então, a gente tem que ter certos cuidados, a gente tem que ter certas prudências, porque nós não podemos nos envolver com espíritos maus. O Livro dos Médiuns, Kardec faz uma séria observação para que nós tenhamos cuidado de sintonizar com o espírito das trevas, mas procurarmos trabalhar para a nossa iluminação, para o nosso aperfeiçoamento, sintonizando com os espíritos da luz, do bem, do amor, da fraternidade. Isso que nós devemos procurar fazer, por isso nós devemos procurar estudar, e as ideias novas virão a seu tempo, vão amadurecer, vão propagar-se. Aquelas que foram realmente edificantes, ficam. Aquelas que foram apenas passageiras para a distração das pessoas, passam. Faz-se necessário, então, começarmos a compreender, para prepararmos a nossa caminhada e principalmente prepararmos para a aceitação de algumas inovações que, por aventuras, precisem acontecer. Mas vamos ter cuidado para não criarmos uma inovação que venha nos prejudicar, que venha nos trazer um contributo negativo para nos onerar com karma desnecessário. Então, faz-se necessário começarmos a nos aprimorar para termos melhor acesso ao conhecimento, para vivenciarmos melhor as informações. E assim, rogamos a Jesus as bênçãos para nossos lares, para nossos familiares, ambiente de trabalho, e onde quer que estejamos, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo, para que nós possamos irradiá-la. Paz e luz a todos nós, misericórdia sempre.